Olá, tudo bem? Para atender pessoas como conselheiros pastorais, é muito importante, óbvio, conhecermos a palavra de Deus. Isto é fundamental e basilar. Porém, também se faz necessário conhecermos um pouco das teorias científicas que nos ajudam a compreender melhor o humano. Deus permitiu essas teorias existirem exatamente para nos auxiliarem a entender-nos e a entender outrem. É por isso que eu quero convidar você, aqui na nossa pós-graduação Lato Sensu Livre em Aconselhamento Pastoral, a aprender sobre algumas teorias psicológicas. No caso desta matéria específica, trabalhar a psicanálise freudiana. Veja que quando estamos atendendo pessoas, nós queremos analisar um pouco, entender um pouco mais a psique, que é a mente daquela pessoa que está ali sendo atendida por nós. Entendendo melhor a mente da pessoa, podemos dar melhor respaldo às questões que ela passam, que ela quer melhorar no casamento, na vida profissional, na vida particular, na vida espiritual. Então, nós vamos auxiliar essa pessoa a analisar-se, a entender-se. Óbvio que aqui eu estou dizendo não como um profissional, mas como alguém que tem um ministério do atendimento às pessoas baseado na palavra de Deus. E aí onde nós vamos usufruir um pouco daquilo que Freud começou lá atrás, há décadas atrás, que foi quando ele começou a perceber que muitos problemas que as pessoas passam não são apenas orgânicos, não são apenas resolvidos com remédio, mas pode também ser auxiliado pelo fato da pessoa entender-se melhor, entender os traumas, aquilo que não foi elaborado desde a sua infância e que ela continua, às vezes, só repetindo durante a sua vida, levando para os seus relacionamentos, tanto na vida conjugal, quando é casado, ou na vida no namoro, no noivado, ou até mesmo no trabalho, na igreja. E isso Freud sempre mostrou que pode ser resolvido também através do entendimento da vida pregressa da pessoa, que é a vida desde a sua infância. Neste curso aqui, nós vamos fazer duas formas de entender a psicanálise freudiana. Não dá aqui, óbvio, para trabalhar toda a psicanálise freudiana, porque é muito extensa. Mas eu dividi em dois tópicos importantes. No primeiro tópico, nós vamos aprender sobre o que é a teoria psicanalítica de Freud, basicamente. Aí nós vamos entender o que levou Freud a pesquisar o ser humano dessa forma tão intrínseca, falando sobre o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, com uma dinâmica ali chamada de id, ego, superego. O que é isso? Não é tão complicado quanto se imagina. É uma coisa não facinho de entender, mas não é tão complicado na prática. E é isso que eu vou explicar aqui neste curso. Como entender o ser humano dentro dessas tópicas, dessa topografia que Freud explicou. Que aí nós vamos passar da estrutura da mente, como é que Freud entendeu a mente humana e que dá sim para nós entendermos a mente humana desta maneira também, que é espetacular. Você sabia que a Bíblia já falava sobre inconsciente? É que não tinha essa palavra naquela época do Antigo Testamento, mas quando você lê o Salmo 139, é um salmo que está se referindo diretamente ao inconsciente humano. Como entender isso? Como entender isso através de uma explicação que agora, lá na época de Freud, explicou-se cientificamente. É claro que nós temos profundidade bíblica, mas podemos ter também o amparo da ciência para compreender algumas coisas mais. Agora vamos aprender aqui que o Freud ele explicou os estágios ou fases do desenvolvimento humano, mostrando que em cada época da vida nós temos uma parte do corpo que é mais atendida. Por exemplo, fase oral, quando a criança bota tudo na boca. Se isso não foi bem elaborado nesse período, como é que vai ser essa criança quando adulto? Depois vem a fase anal, quando a criança vai para o banheiro, está na hora de ir no banheiro, não está? Que é o autocontrole. Como é que essa criança vai ser? Pode ser na vida adulta, se isso não for trabalhado, e as outras fases. Então isso tudo é para entender basicamente a teoria psicanalítica de Freud.
Aí, quando nós entendermos isso melhor aqui nas nossas aulas, no primeiro tópico, aí sim eu vou para o segundo e último tópico. E sabe o que eu preparei aqui no segundo e último tópico para você? Freud ensina 5 lições de psicanálise. Ele dá 5 lições, mostrando como a psicanálise ela foi evoluindo e como dá para você usar cada uma dessas lições em atendimento. Aí o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou fazer uma adaptação para usarmos as 5 lições de Freud dentro do nosso atendimento como conselheiros pastorais. Por exemplo, na primeira lição ele ensina a limpeza de chaminé. Imagine que a pessoa precisa limpar a sua chaminé porque ela cozinha, ela queima lenha desde a sua infância, durante a semana, durante o mês, coisas que vão passando e a chaminé fica suja, cheia de sentimentos que precisam ser elaborados, mas não foram. E você vai ajudar essa pessoa a fazer uma limpeza de chaminé. O que é a limpeza de chaminé? Então, nós vamos explicar que é a primeira lição de psicanálise. Depois vem a segunda lição de psicanálise, que é a catarse. Fazer um momento catártico com a pessoa. Tá, mas para isso ela precisa colocar tudo para fora, toda aquela sujeira. Como é que se faz isso? Para que ela possa, ufa, se sentir aliviada. Aí nós vamos mostrar aqui técnicas catárticas para auxiliar a pessoa em atendimento. E aí vem a terceira lição de psicanálise, que é a associação livre e interpretação. É ajudar a pessoa a falar. Ah, mas eu não lembro qual data foi fala. Mas não lembro se foi isso que aconteceu primeiro, segundo. Fala. Ah, mas eu estou pensando em cores, eu não estou pensando em coisas mais concretas. Fala quais as cores você está pensando. Como é que você vai usar essas associações livres que está vindo na mente da pessoa para ela falar? Porque às vezes a pessoa fala, não estou conseguindo falar. Então, usar a técnica da associação livre. Aquilo que a pessoa fala livremente vai se associando com outras coisas da vida dela. Aí você vai aprender a interpretar isto. Aí vem a quarta lição de psicanálise, que é a psicossexualidade infantil. Como é que essa pessoa se entende dentro da sua biologia sexual, como menino ou como menina, que isso vai interferindo de certas maneiras na sua vida. Como é que a gente vai entender isso e fazer com que essa pessoa compreenda-se melhor, para que possa até vencer alguns obstáculos que ficaram lá enquanto ela ainda era criança. E por último, a quinta lição de psicanálise, que é o processo psicanalítico, que é onde Freud mostrou que a psicanálise é um processo. Não é uma coisa que a pessoa entra lá e pá, vai embora, acabou. É um processo que vai usando a primeira lição, a segunda lição, a terceira, a quarta, e depois você organiza tudo isso em forma processual e vai auxiliando a pessoa a elaborar melhor os seus problemas. Você se interessou? Você entendeu qual é a importância de aprender sobre isso no aconselhamento pastoral? Quero convidar você, então, a fazer essa importantíssima matéria como parte do curso de pós em aconselhamento pastoral. Se você não quiser fazer todo o aconselhamento pastoral e quiser se aprofundar nisso, faça também esta matéria como aperfeiçoamento em psicanálise freudiana dentro da área de aconselhamento pastoral. Vem fazer o curso, é muito importante.